Galera, o negócio é o seguinte, Rich Velateam está de volta. Tá difícil ganhar massa muscular. A química que passaram para você não tá dando certo. Rich Velateam está de volta e agora com uma adição muito interessante. Você participa do aprendizado do seu programa. Inscreve-se agora. Te vejo lá. Greetings and salutations, e cá estamos nós. E galera, o que acontece é o seguinte: mais de 200 ciclos de anabolizantes esteroides, inclusive muita testosterona, durante mais de 20 anos de uso. Conheço muito bem todas as possibilidades e é justamente por isso que eu estou aqui para lhe falar sobre este ponto exato. Hoje em dia, passar TRT, que seria reposição hormonal em inglês, para qualquer um, ou seja, injetar anabolizantes esteroides, testosterona, é absolutamente uma imbecilidade gigante. Antigamente, as opções eram muito diminutas. Você tinha a possibilidade de repor hormonalmente aquilo que não se produzia mais por N razões, sejam elas de doença ou mesmo porque a nossa idade, à medida que a gente vai ficando mais velho, produz menos testosterona e menos HGH, dentre outras coisas. Hoje em dia, não é mais o caso. Aliás, de passagem, como se diz em francês, en passant, quando você fala em reposição hormonal e você não fala sobre o nível de HGH, ou seja, do nosso hormônio do crescimento, você vai fazer uma coisa pela metade. As clínicas médicas que perderam os clientes por falta de conhecimento, porque simplesmente mereciam perder os clientes e agora estão abraçando qualquer causa, inclusive uma causa que hoje já não se fala mais, se você sabe o que você está dizendo. Reposição hormonal com testosterona é absolutamente uma idiotice. E atenção, eu debato qualquer um dos nossos colegas médicos ao vivo, que a epigenética evolutiva é muito superior nessa área, muito além da reposição hormonal. Vou explicar uma coisa que muitos de vocês ainda não pararam para pensar. Vamos lá? Sabe qual é? Eu vou dizer para vocês. E é uma coisa que a pura lógica explica. Se você não tem testosterona suficiente no seu sistema, por N razões, aliás, essas razões hormonal, só querem dar o teste para você e te ver de vez em quando, para que eles possam enviar para você ou a receita ou até, ilegalmente, o próprio testosterona. Pelas leis brasileiras, eles não poderiam fazer isso. Mas vamos lá, o que acontece? Se você não tem um nível de testosterona bom, o que fazer é ter o conhecimento médico para fazer a investigação correta, um trabalhinho de Sherlock Holmes para fazer o quê? Para descobrir mais além, não só os laboratoriais, mas também uma checada na genética e epigenética do seu sistema, uma história de onde você mora, etc, etc, para que eles possam entender o porquê que você está dessa forma. Testosterona, seja lá qual for a sua idade, enfiar mais testo em você vai criar um cenário desagradável da seguinte forma. Você, nunca vai recuperar o seu eixo. Por quê? Porque quando você enfia mais testosterona para compensar um testo que já não está produzindo, você está simplesmente fazendo uma adição para tentar comparar o que você tinha anteriormente. Ou eles deixam você dizendo, os últimos testes deram ok. É óbvio que deram ok. Você está tomando a porra do testosterona. Vai dar ok, óbvio, vai dar os níveis no lugar certo. Mas aí só não, vamos fazer um ciclo pós-terapia, certo? Ou seja, você faz a terapia pós-ciclo, porque a terapia 1 é a terapia do ciclo. E a terapia 2 é a terapia pós-ciclo. As duas são terapias. Ok? Vamos colocar a coisa no lugar certo. Então o que acontece? Quando o eixo que você estava tentando acertar. Então, peraí. Se eu faço uma recuperação do eixo que eu estava tentando acertar, enfiando mais testo no cara, e depois eu tenho que enfiar um ciclo pós-terapia para que ele não fique com baixa testo e não tenha efeito rebote, o que acontece? Por que eu não fiz isso desde o começo?
Vou explicar por quê. Porque um requer que você vá só uma vez e pague uma merreca. O outro requer que você pague uma fortuna e volte dependendo dele o tempo todo. E dele eu quero dizer o nosso colega médico. O que acontece? A hipocrisia da coisa toda é a seguinte: o imbecil quer levar você ao máximo possível de resultado para ele, ou seja, para o bolso dele, e você fica a ver navios. Por quê? Porque quando você sai daquela teste, você faz o ciclo de pós, ou seja, a terapia pós-terapia, você está na realidade com a esperança de que você não tenha que continuar. Mas espera aí, se eu tenho que fazer a segunda terapia, ou seja, a terapia pós-terapia, por que eu não faço só ela e deixo para lá o meu testosterona? Já que eu vou ter que fazer alguma coisa para trazer o quê? E aí está a coisa mais importante de tudo isso: a minha produção interna, endógena do meu testosterona. Não interessa qual a sua idade. O que acontece? Eu tenho 58 anos de idade. Eu tomo 0 testosterona de reposição hormonal. Se você me perguntasse 4 anos atrás se isso era possível, eu ia dizer para você que não. Mas hoje, em 2022, não só é possível, como mandatório. O médico que quer passar para você testosterona está metendo a mão no seu bolso. Ei, debate aberto em público, faço com qualquer um. Mas gostaria que fosse um médico, pelo menos para ficar no mesmo nível. Porque senão, sabe o que acontece? Vai ser um panaca qualquer. E porque ele tem um showzinho no YouTube, vai fazer diferença. Não faz para mim. O que acontece? Vamos lá revisando. Se você usa testosterona para repor testosterona que você não está mais produzindo, e depois você precisa fazer um ciclo pós-ciclo, ou seja, um ciclo pós-terapia, terapia pós-ciclo e a terapia, você tem 2 terapias. Você tem a terapia e a terapia pós-ciclo. Por que será que você precisa da pós-ciclo? Porque se você fosse um bodybuilder e você estiver fazendo ciclo depois de ciclo, é assim que funciona. Com anabolizantes esteroides, óbvio. Mas se você está fazendo reposição hormonal, qual é o sentido de já não... As pessoas são mais novas, a produção volta facilmente, rapidamente, se você não tiver uma disfunção muito séria. Por outro lado, se você é mais velha, como se você tivesse 20 anos de idade, isso requer, sabe o quê? Conhecimento de epigenética. E adivinha, a maioria nossa evolutiva de como usar ela para salvar o seu testosterona e o seu HGH. E se você fala em reposição hormonal com testosterona e você não fala do seu HGH, você está por fora. Mas é mais fácil colocar aqueles anúnciozinhos com a meninazinha gostosinha, com a menina bacaninha, bonitinha, ou com carinha todo rasgadinho, dizendo: traga de volta o seu testosterona, venha para a nossa clínica, a gente lança no seu plano de saúde. Que pegadinha, o plano de saúde é que entra pelo cano com a grana, mas com a saúde, quem entra pelo cano é você. Pergunta se eles estão preocupados com isso. Não, eles não estão. E uma outra coisa, quando você faz isso e você tem que voltar de novo, porque acontece? Você toma aquela reposição hormonal e depois você faz o ciclo de saída da reposição hormonal, a não ser que ele queira que você fique para sempre naquela reposição hormonal, que é uma outra opção, absolutamente pior ainda. Aí você está ferrado. É o tiro pela culatra 2 vezes, a sua grana descendo pelo ralo e a sua saúde junto. O que você deve fazer? Você endógena a produção do seu sistema de volta da forma que ele pode produzir. E sim, com 58 anos de idade, o meu testo está nas nuvens, como se eu tivesse 20 anos de idade. Como é que ele faz isso? Epigenética evolutiva pura, conhecimento, knowledge is power, mas é mais fácil contratar uma empresinha para colocar anúncio bacana no Instagram que não leva em consideração a sua saúde e muito menos a sua expectativa. O Velatim pode ajudar você, se você for aceito. O sucesso tem sido tão grande, os resultados tão poderosos em uma semana. É só dar uma olhada nas fotos que estão começando a aparecer. A gente geralmente não usa muito, mas seriam centenas se eu fosse usar. Mas a gente usa algumas. Nós queremos estimular também quem está participando. E quem participa tem orgulho dos resultados. Você
teria que checar, porque nós podemos te ajudar a evitar cair no conto do vigário. E eu já disse isso antes. Eu não conheço os vigários, mas certamente conheço as marmeladas deles. É isso aí, galera. Você, na reposição hormonal, pode ter um efeito rebote adicional da sua própria reposição hormonal, que se não for bem feita a terapia pós-ciclo, pode criar maiores problemas ainda, dando efeito rebote, criando gordura no seu sistema, possível ginecomastia ou até problemas no coração. Aonde foi que você pensou que começando uma terapia de reposição hormonal, você ia ter que fazer uma outra terapia pós-ciclo e aí ainda ter problemas de gordura, ginecomastia e no coração, além da libido, ó, para baixo? Ninguém quer isso. Sai fora. Médico que fala de reposição hormonal com testosterona tá por fora. Manda debater comigo. É isso aí. Fatos são fatos. Ciência não mente. E a ciência de 22 é assim. É essa. E eu passei para você o que realmente é. Peace. Galera, o negócio é o seguinte, Rich Vellatime está de volta. Tá difícil ganhar massa muscular, tá difícil de perder aquele pneuzinho. As coisas não estão dando certo, a química que passaram para você não está dando certo. Rich Vellatime está de volta e agora com uma adição muito interessante. Você participa do aprendizado do seu progresso. Exatamente. Bravo.publication. Aqui. Inscreve-se. Agora. Te vejo lá.